Informação foi passada pelo nosso repórter Flávio Ortega na noite de ontem. O atacante Roger Guedes pode ser o próximo reforço do Corinthians. O jogador de 24 anos está no futebol da China e negocia a rescisão com o Shandong Luneng para acertar então o seu retorno ao Brasil. O Corinthians espera o jogador ficar livre no mercado para fechar a contratação, mas já deixou o acordo bem encaminhado. O clube já apresentou a Roger Guedes o salário e também as condições de pagamento das luvas. O Roger Guedes está desde 2018 no futebol chinês, foi revelado pelo Criciúma, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras e também defendeu, como vemos aí, o Atlético Mineiro. O nome do Roger Guedes é sempre aquele cobiçado, né, Marra? Sempre que alguém quer um ponta, um jogador ali para quebrar linhas pelos lados, o nome do Roger Guedes aparece, tá? E tem muito boa finalização também, Bruno. Um jogador muito jovem. A gente estava falando aqui até de um jogador com possibilidade de venda. O Roger Guedes ainda é um jogador de 24 anos, que já tem experiência, tem velocidade, tem qualidade na definição. Eu acho um ótimo reforço se vier mesmo. Claro, sempre com todo cuidado, toda diligência com a questão financeira. Mas é um jogador que se encaixa em quase todos os times, quase todos, se encaixa no elenco de todos os times que pensam alto no futebol brasileiro. É muito bom jogador. É bom, eu gosto também, Prats. Ele é bom jogador, sim, sem dúvida alguma, né, Bruno? A gente tem sido aí chato, entre aspas, com o corintiano, e o corintiano muitas vezes não entende, porque o torcedor, obviamente, quer o seguinte: com jogador bom, eu quero que contrate todo dia. Ainda mais contratação que no Brasil mexe com todo mundo, fala em possíveis contratações, o cidadão para de fazer tudo para saber quem o time dele vai contratar. Obviamente, ainda mais se for jogador bom, ele quer o jogador para ontem. Isso tudo a gente tem de entender, não tem como tirar do contexto. O que a gente sempre está colocando aí, o senão que a gente coloca, no caso do Roger Guedes, por exemplo, o tempo de estar jogando na China e voltar ao Brasil, a gente viu alguns outros exemplos de quem teve dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro a curto prazo, é a parte financeira, né, Bruno? Porque esses jogadores, o jogador bom custa caro, não tem jeito. O jogador bom barato é muito difícil de encontrar. O jogador bom custando caro, a gente sempre tem alguma dúvida. Opa, é verdade que o Corinthians se desfez aí de muitos jogadores que eram caros e não davam resultados, não eram tão bons assim, como o Roger Guedes, como o Juliano, como o Renato Augusto, mas esses jogadores, eles vão custar ao Corinthians algum tipo de investimento, de movimentação, né? Como o Corinthians vai equacionar isso? Imagina se o Corinthians está fazendo o que é possível fazer. Se contratar, Bruno, dentro de campo, é uma contratação muito boa. O Juliano melhora o time, Roger Guedes melhora o time, Renato Augusto melhora muito o time. Se eles chegarem para o Corinthians, todos eles dentro de campo, são excelentes notícias. E uma coisa, pelo menos nesse momento, já está servindo, né? Tem tirado um pouco do foco das críticas para o time, Marra. Porque, assim, mais uma vez, um resultado ruim na Neoquímica Arena e é um Corinthians com início de trabalho bem fraco do Silvinho, Marra. Não, mas eu não acho que isso seja cortina de fumaça, né? Porque o Duílio mesmo tem falado da montagem... Não, também não acho que é para desviar foco, né? Mas estou falando assim, mas acaba nesse desviando. momento o Corinthians... Isso, Acaba desviando. Sim, o Corinthians... Eu aprendo muito com o Rafael Prats, né? E até usei essa expressão, até usei essa frase dele ontem à noite. Talvez o Corinthians esteja nos dizendo qual é o campeonato dele e às vezes a gente não está percebendo, né? Talvez o campeonato do Corinthians seja mesmo ganhar dos times inferiores. Repito, eu acho que não vai... Chegando... Juliano, já chegou. Chegando o Roger Guedes, e talvez até Renato Augusto, acho que o Renato Augusto vai demorar um pouquinho mais ainda para estar 100%. Eu não acho que agora o Corinthians vai disputar título. Acho muito difícil. Mas eu acho que sai daquela expectativa, Bruno, de o Corinthians tem que ficar na primeira página da tabela, tem que ficar entre os 10. Não, se chegarem esses 3 jogadores, se eles começarem a jogar e tal, eu acho que o Corinthians pega uma vaga de Libertadores, entende? Acho que o Corinthians dá tempo de pegar uma vaga de Libertadores. Se não chegarem, se chegou só o Juliano, eu acho que ainda vai melhorar, talvez o Corinthians esteja nos dizendo: olha, meu campeonato é isso aí, gente. Eu vou ganhar de poucos, vou dificultar com alguns, mas eu vou ganhar de poucos e vou ficar ali, ó, sem sofrer, sem correr risco de rebaixamento. O Corinthians não está correndo risco, mas talvez o Corinthians esteja nos dizendo que vai ficar aí, décimo, 11º. Com a chegada desses 3 jogadores, acho que o Corinthians entra na disputa por Libertadores.
Não, é outro time, né? Com esses 3 jogadores é outro time, Prats. É outro time. E me parece que o próprio Silvinho tem consciência disso. O Silvinho sabe que o trabalho não seria um trabalho fácil, até pelo que o clube atravessa nesse momento. E a gente já falou aqui diversas vezes, né, Bruno? O Corinthians até agora no Brasileiro venceu times piores que ele. O que isso quer dizer? Contra times mais qualificados ou que jogam outro campeonato comparado ao campeonato do Corinthians, o Corinthians não venceu. Perdeu do Fortaleza, perdeu do Galo no último sábado, fez um jogo contra o São Paulo que está mal, que não foi um bom jogo, fez até um bom jogo contra o Inter, que nesse momento tem a mesma pontuação do Corinthians. Mas nesse momento, Bruno, é um campeonato para realmente vencer os times que são piores e contra os melhores tentar fazer o jogo duro. Vai ganhar alguns pontos, talvez consiga algumas vitórias. Agora, é um cenário sem Giuliano, sem Roger Guedes, sem Renato Augusto. Eu acho que o próprio Silvinho sabe que com os 3, a exigência é outra. Você tem um time melhor, né? É outra conversa. Hoje a conversa é uma conversa assim, meio de tabela. Eu acho que o elenco é para isso mesmo. Talvez para dar uma arrancada aqui e outra ali. Com os 3, opa, aí você já não tem aquele elenco para 11º lugar. Aí se candidata a brigar por Libertadores. Daqui a pouquinho aqui no Sport Center vocês vão ver o seguinte, ó, tem mais de oitavas